quem precisar. E vamos dar, então, continuidade às atividades desse primeiro encontro da Rede SEI. E eu convido agora a professora Meire Cavalcante, integrante da Rede SEI, que coordenará a mesa intitulada Direito à Educação, a meta de inclusão plena no marco da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por favor. Alô, ouvem bem? Bom dia a todos e todas. É um prazer iniciar aqui a nossa primeira mesa desse encontro. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos castanhos compridos, estou usando uma calça preta, uma blusa verde escuro, né, com alguns tons de marrom. E vou conduzir assim essa primeira nossa mesa aqui do evento. Por uma questão de acessibilidade, a partir de agora, a gente gostaria de solicitar que todos os participantes que forem contribuir, falar, né, tanto aqui nas mesas, como também nos grupos, nas rodas de conversa, que se autodescrevam, né, antes de iniciar a sua fala, a sua contribuição. Tá bom? Então, a gente vai caminhar assim ao longo desses dias. Bom, então a gente vai iniciar nesse momento a mesa Direito à Educação, a meta de inclusão plena no marco da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu convido para integrar a mesa a professora Maria Celeste Fernandes. A professora Maria Celeste é advogada, mestre em Direito, professora de Ciências Jurídicas, especialista em Direito Processual Civil e diplomada em Defesa Internacional dos Direitos Humanos. Atualmente, exerce o cargo de co-diretora executiva da Associação Civil para a Igualdade e Justiça. Também é professora universitária de Direito Constitucional e coordenadora da Clínica Jurídica de Direito Internacional dos Direitos Humanos, do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Além disso, é membro do Grupo Artigo 24 pela Educação Inclusiva na Argentina e da Rede Regional pela Educação Inclusiva na América Latina. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada. Convido também para participar aqui, para integrar a mesa, a promotora de justiça Rebeca Monte Nunes Bezerra. A Rebeca é promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Na comarca de Natal, atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e do idoso. Foi presidente e atualmente é membro da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, a ANPID. Foi uma das ganhadoras do Prêmio Novari, a Justiça do Século XXI, por sua atuação em defesa do direito à educação de pessoas com deficiência no Estado. Coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, do Idoso, das comunidades indígenas e das minorias étnicas do MP, e também a Comissão Permanente da Área de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso do Grupo Nacional de Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. A Rebeca é membro colaborador da Comissão Temporária de Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público e coautora de diversos livros na área do direito à educação inclusiva. Bem-vinda, professora, promotora, muito obrigada. Não deixa de ser uma professora também, no fim das contas, né? Bem-vinda, Rebeca. A gente ainda tem aqui a participação, por meio de vídeo, da professora Maria Tereza Egler-Mantoan. E ela fez um vídeo que a gente vai assistir logo após a fala da Celeste e da Rebeca, né? Mas eu já vou também ler o currículo da professora Maria Tereza, que mandou esse vídeo para a gente poder refletir, né, juntos nesses dias que estaremos aqui. A professora Maria Tereza é mestre e doutora em Educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em São Paulo. Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, o LEPED, grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da Unicamp. Recebeu a Ordem Nacional do Mérito Educacional por serviços prestados à educação brasileira
e participou da elaboração da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva vigente no Brasil. Então, vamos começar, né? Gostaria de convidar, então, a professora Celeste para iniciar nossa conversa aqui, nossas reflexões. Só um recado, assim, essas mesas, né, que a gente vai ter o privilégio de acompanhar e de refletir juntos, elas serão subsidiárias para as discussões que acontecerão tanto nos grupos de trabalho como nas rodas de conversa, né? Então, aqui a gente tem um começo de conversa para a gente poder, então, refletir, dialogar nesses outros espaços, né, de conversa, de diálogo que a gente vai ter ao longo do nosso encontro. Obrigada, a palavra é sua, professora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón que no sé portugués, así que voy a hablar en español. Bueno, como decía Meire, mi nombre es Celeste Fernández, yo soy abogada, docente, pero principalmente activista por los derechos humanos. Además de formar parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, esta organización de derechos humanos con sede en Argentina, soy integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica, que es una coalición de organizaciones con representantes de 8 países de la región, que desde 2015 viene promoviendo el pleno cumplimiento del derecho a la educación inclusiva, y muchas de las cosas que voy a decir acá son aprendizajes que yo adquirí gracias a estar en ese espacio, así que bueno, me parece muy importante mencionarlo. Bueno, un poco lo que me habían pedido para este panel en el que estoy muy honrada de estar es... Sí, perdón, me habían dado una indicación que me olvidé. Estoy vestida con un pantalón de jean, unas botas negras, una camisa celeste con lunares, un saco negro, y tengo pelo corto, morocho, enrulado, ojos marrones, y no sé si algo más, creo que no. Bueno, un poco lo que me habían pedido para este panel era tratar de dar como una introducción, ¿no?, al concepto de educación inclusiva como derecho humano, ¿no?, y poder partir de lo que es el modelo social de la discapacidad, sobre todo. Entonces, para comprender un poco la esencia de la educación inclusiva, es importante empezar por reflexionar acerca de cómo las sociedades fueron viendo y tratando a las personas con discapacidad. Hay mucho escrito sobre esto, muchos modelos. Yo en particular voy a tomar la sistematización que hace Agustina Palacios, una autora argentina, en su tesis doctoral. Ella hace un intento por sistematizar modelos que buscan explicar básicamente dos cosas: cuál es el origen de la discapacidad y cuáles eran las respuestas que las comunidades y posteriormente los estados fueron dando a este grupo. Entonces ella habla de 3 modelos principales: el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. El primer modelo ella lo ubica históricamente en la Edad Antigua y la Edad Media, y justamente habla de prescindencia porque se trataba un poco de prescindir, ¿no?, de las personas con discapacidad. En esta visión, las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas, ¿no? Se hablaba cómo la discapacidad surgía frente a un castigo de los dioses o a una advertencia de los dioses de que se iba a avecinar algo malo y demás. Y en ese contexto las personas con discapacidad son entendidas como seres demoníacos o bien improductivos, innecesarios, e incluso como una carga para las sociedades en las que viven. Por eso, básicamente la respuesta que daba la comunidad de ese momento era el prescindir de ellas, sea a través de la aplicación de políticas eugenésicas, incluso se mataba a las personas con discapacidad, o, que es lo que Agustina llama su modelo eugenésico, o relegándolas a ciertos espacios, sometiéndolas a la dependencia y a ser tratadas como objetos de caridad, que es lo que ella identifica como su modelo de marginación. A medida, ya en la modernidad, cuando van avanzando las ciencias médicas y demás, se empieza a dejar atrás esa visión y dice, bueno, en realidad las causas de la discapacidad no son ya religiosas, sino que son científicas. Entonces, la persona con discapacidad es una persona que tiene una falencia o un déficit en relación a algo que se considera normal, ¿no? Entonces hay cuerpos normales, perfectos y sanos, y cuerpos anormales, imperfectos, cuerpos y mentes en realidad,
anormales o enfermos. Entonces, digamos, acá lo que empieza a suceder es que el foco empieza a estar puesto en el individuo como tal, ¿no? Y en particular en lo que el individuo no puede hacer. Entonces, las personas con discapacidad son consideradas, no son consideradas inútiles en todos los casos como en el modelo anterior, sino que se considera que pueden tener algo para aportar a la comunidad en la medida que son rehabilitadas o normalizadas y que se parecen más a ese estándar definido arbitrariamente. Entonces, durante toda esa etapa se empiezan a desarrollar ciertos mecanismos de prevención de la discapacidad, de tratamiento de la discapacidad, y hoy tenemos, en realidad hoy tenemos manifestaciones de los 3 modelos de los que estoy hablando, pero en particular el modelo médico rehabilitador está todavía muy presente en nuestras comunidades, y de hecho basta con pensar el lenguaje que usamos que se sigue usando, digamos, comúnmente. Cuando hablamos de la discapacidad hablamos de patologías, de tratamiento, de rehabilitación, etc. Y como un ejemplo muy claro de la prevalencia de este modelo médico, podemos pensar, por ejemplo, cuando nosotros desde la REI tenemos, bueno, hay muchas organizaciones de familias de personas con discapacidad, y claro, es bastante común, digamos, escuchar que cuando nacieron sus hijos e hijas, hermanos, etcétera, les dijeron todo lo que no iban a poder hacer cuando fueran grandes, ¿no? Entonces, esa idea de la tragedia personal, de, bueno, qué lástima que pasó esto, todavía sigue muy presente. Afortunadamente, algunas personas pueden superar eso que les dijeron, pero bueno, muchas otras crecen pensando que no pueden hacer muchas cosas. A partir de la década del 70, ya el propio movimiento de personas con discapacidad empieza a poner sobre la mesa que en realidad las causas que originan la discapacidad tampoco son médicas, tampoco son científicas, sino que son eminentemente sociales. Entonces ya no son las limitaciones individuales de la persona, sino las limitaciones de la propia comunidad para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta en la organización social. Entonces, acá cambia el foco completamente porque ya no está puesto en el individuo, sino en la eliminación de las barreras presentes en el contexto. Entonces, desde la perspectiva del modelo social, la discapacidad es una construcción social derivada de entornos rígidos que no están preparados, que no fueron pensados, que no fueron diseñados para responder a la diversidad humana. Y eso básicamente tiene que ver con lo que conocemos como capacitismo, ¿no? Que es un sistema de creencias y prácticas que que establece una jerarquización entre los cuerpos y las mentes de las personas. Entonces, esas comunidades capacitistas que fueron pensadas para un solo tipo de individuo excluyen a todas aquellas personas que no se ajustan a ese estándar. Y esto cambia radicalmente la cuestión porque entonces ya no es la persona la que tiene que adecuarse al medio, sino el medio el que debe adecuarse a la persona. Y en lugar de ser vistas como objetos de caridad, empiezan a ser vistas como sujetos de derecho, como sujetos que tienen derecho a que los estados, los gobiernos, puedan implementar acciones tendientes a accesibilizar esos entornos en los que viven. Y como producto de esa militancia pujante del movimiento de personas con discapacidad, en 2006 se aprueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un tratado internacional que fue suscrito por todos los países de la región, y la consecuencia, esto ya es medio de abogada, pero me pidieron que lo especificara, la consecuencia de eso es que para los estados que la ratifican, esa norma es superior a cualquier otra norma nacional de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que en el supuesto de que haya una contradicción entre lo que dice la Convención y lo que dice una ley nacional, una resolución, un decreto, lo que sea, tiene que prevalecer la Convención. Y esto no es simplemente una cuestión teórica, sino que tiene mucha importancia práctica, porque lo que vemos en la mayoría de los países de la región es que las normas no están adaptadas a ese tratado. Incluso seguimos con normas anteriores que luego nunca se revisaron, con lo cual nosotros desde la REI y en general todas las personas que somos activistas usamos mucho la Convención, porque a veces los operadores de los sistemas educativos nos dicen, no, pero yo tengo esta norma que me dice que yo puedo hacer esto. Y nosotros, no, pero no podés porque tenés una norma jerárquicamente superior. En Argentina, por ejemplo, en particular, la Convención y otros tratados de derechos humanos tienen lo que llamamos jerarquía constitucional, es decir, que están en el mismo nivel
que la Constitución Nacional, con lo cual es la norma más importante jerárquicamente. Este hito fue importantísimo porque estas personas silenciadas durante décadas, durante toda la historia básicamente, de repente tenían una historia, de repente no como producto de mucho trabajo, pero tenían una herramienta concreta que podían llevar a sus estados para exigir el pleno respeto de sus derechos. Y este es un tratado que de alguna manera le da carácter obligatorio al modelo social de la discapacidad, por eso lo traigo, porque cuando define la discapacidad, la Convención dice lo siguiente en su preámbulo, dice que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La discapacidad entonces se define por la presencia de determinadas características que me permito discutirle a la Convención y no llamar deficiencias, porque creo que esa palabra tiene una connotación negativa y lo que es deficiente solamente existe en relación a algo que se considera normal y no estamos de acuerdo con esa idea, pero básicamente frente a características que son socialmente percibidas como deficiencias, como algo negativo, en función de un criterio normalizador predominante, cuando esas características se entran en contacto con ciertas barreras políticas, económicas, sociales, culturales, etc., estas personas se ven privadas de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Ejemplos concretos de esto pueden ser, supónganse una persona con, si nosotros hubiéramos creado todas rampas en todos lados, las personas con discapacidad física no enfrentarían las barreras que enfrentan hoy. Si tuviéramos todo en braille, las personas con discapacidad visual no enfrentarían las mismas barreras que enfrentan hoy. Si no se hubieran creado los anteojos, las personas que tienen miopía, astigmatismo, hipermetropía, lo que sea, podrían llegar a ser personas con discapacidad. Entonces, se trata como de adaptar los entornos para poder aprender la diversidad humana. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto con la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva es una especie de proyección del modelo social en el ámbito educativo, ¿no? Si la discapacidad tiene origen en un entorno capacitista, entonces el entorno educativo, como cualquier otro, tiene que adaptarse a las características de los y las estudiantes. Entonces ya no es el alumno o alumna el que tiene que cambiar, el que tiene que hacer 200 terapias para acercarse a una presunta normalidad, el que tiene que demostrar que sabe lo que no le enseñaron, sino que es el sistema educativo el que se tiene que transformar para asegurar que todas las personas tengan aprendizajes equitativos y puedan desarrollar habilidades que luego les permitan ser agentes de sus vidas y de las comunidades en las que viven. Entonces, esto es bastante, diría que es una revolución educativa, ¿no? Porque implica repensar críticamente y profundamente las bases teóricas sobre las cuales se asentaron nuestros sistemas educativos, ¿no? Las lógicas de normalización, estandarización, que todavía hoy continúan gobernándolo y que excluyen a muchísimas personas, no solamente a personas con discapacidad, podemos pensar en personas del colectivo LGBTIQ+, en pueblos indígenas, en personas migrantes, etc. Entonces, haciéndose eco de este modelo, uno de los artículos de la Convención, que es el 24, dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva, acceder a un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Esto incluye inicial, primaria, secundaria, el nivel universitario, la formación a lo largo de toda la vida, incluso las actividades extracurriculares y sociales, que las personas con discapacidad no pueden quedar, y esto lo prohíbe expresamente, aunque a veces parece que esto como que no se incorporó demasiado, pero prohíbe que las personas sean excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Cuando hablamos de sistema general es por oposición al sistema especial, que fue pensado exclusivamente para las personas con discapacidad. Y que a tales efectos se tienen que brindar todos los apoyos que las personas necesiten, porque la educación inclusiva obviamente no es solamente estar en una escuela general, sino estar, aprender, sentirse respetado, estimulado, etc. Entonces, la educación inclusiva no es más que un derecho humano, ¿no? Es el derecho que tienen todas las personas, y no solo las personas con discapacidad, de crecer en entornos que reflejen la diversidad que es propia de toda sociedad, ¿no? Entonces, lejos de separar personas, lo que busca es poner el eje en la singularidad de cada individuo y concibe la diferencia como un valor. Entonces se entiende que todas las personas son
sujetos únicos de aprendizaje con fortalezas y debilidades que tienen que ser tenidas en cuenta en los procesos educativos. Y una cuestión muy importante es que parte de la premisa de que todas las personas pueden aprender. Desde la perspectiva de la educación inclusiva no hay sujetos ineducables, ¿no? Eso es muy importante porque lamentablemente también seguimos viendo que las prácticas escolares reflejan muy bajas expectativas sobre el aprendizaje de las personas con discapacidad. Entonces, la educación inclusiva permite construir conocimientos y habilidades de acuerdo al potencial y a los intereses de cada persona, estimula el crecimiento de todos y fortalece su autoestima, asegura el respeto a los derechos humanos, promueve los vínculos y las amistades entre todas las personas y enseña a valorar la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento. Ahora, en definitiva, si nosotros imagináramos un escenario en el que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nunca se hubiera aprobado, en definitiva, garantizar un sistema educativo inclusivo no es otra cosa que garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, ¿no? Nosotros tenemos, supóngase que la Convención no existiera, tenemos un montón de tratados internacionales que hablan de que la educación tiene que ser universal, de calidad y garantizarse sin ningún tipo de discriminación. Entonces, todas las situaciones que hoy nosotros percibimos como situaciones violatorias del derecho a la educación inclusiva, en realidad no son más que simples casos de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo expresamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que afirmó que la educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para que los estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. En consecuencia, el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva. Y en el mismo sentido, la observación general número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el organismo que creó la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para monitorear su cumplimiento, interpretar sus disposiciones. Entonces, más allá del artículo 24, nosotros tenemos todo un bagaje de documentos que nos permiten entender en la práctica cómo debería hacerse efectivo el derecho. El artículo 24 lo van a ver y es breve, no dice mucho, por un lado, pero luego tiene todos otros documentos que lo interpretan. Y ahí el comité lo que dijo es que la educación inclusiva es indispensable para que todos los alumnos reciban una educación de gran calidad y para el desarrollo de sociedades inclusivas, pacíficas y justas. Y sobre esto me interesa detenerme porque la educación inclusiva tiene el valor y el potencial de ofrecer una plataforma sólida para combatir la discriminación en todos los ámbitos de la vida social. Y esto es bastante evidente, pero es como muy lógico. Obedece una razón muy simple que es, bueno, solamente si crecemos juntos aprendemos a vivir juntos, ¿no? O sea, solo si yo crezco con alguien que es diferente a mí, lo conozco, entiendo qué hace bien, qué hace mal, por qué, etcétera, voy a poder trabajar con esa persona en el futuro, voy a poder divertirme con esa persona, voy a poder vivir en definitiva en la misma comunidad que esa persona sin tener prejuicios, ¿no? Y voy a entender cuál es su potencial. En ese sentido, me gustaría mostrarles una campaña de la Red Regional por la Educación Inclusiva que la idea de hacer ese video que ahora les voy a mostrar, nos surgió porque lo que observábamos era que no veíamos tanto a las personas con discapacidad en la vida, en comunidad en general. No estaban en los boliches, no estaban en las escuelas, no estaban en los trabajos, y nos preguntamos, ¿pero por qué no están? Y parte de nuestra hipótesis era, no están porque no estuvieron en la escuela. Entonces, esos circuitos de segregación que ocurren a nivel educativo luego continúan en la vida adulta. Entonces, dijimos, bueno, hay que mostrar que la educación inclusiva en definitiva es fundamental para crear comunidades más inclusivas, más justas, no capacitistas. Entonces, bueno, hicimos este video de 1 minuto, video 1, ahí le digo al... Pobre, les pasé el video hoy. Así que si esto sale bien es un milagro. Sí. El 1, sí. Gracias. Pasé el que era en español y hay uno en portugués. Después podemos pasar el portugués. Ah, pero no tiene sonido.
Sí, hay música. Sí, Lei. sí. Lo... A gente vai passar desde o começo e aí eu vou pedir para a Celeste ler as legendas, né? Aí. Oi. Tá lendo? Não, a Celeste vai ler então as Leo. legendas, pode ser? Dale. Bueno, en el mundo 1 de cada 7 personas tiene discapacidad. Entonces, dice el video, ¿por qué no hay 1 de cada 7 en tu trabajo? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en tu banda de rock? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en el parque de tu barrio? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en tu grupo de amigos? La respuesta es simple. Es porque no hubo 1 de cada 7 en tu escuela. Una sociedad inclusiva empieza una escuela inclusiva. Y ahí... Gracias. Tenía música, pero después, bueno, se lo podemos compartir, porque incluso hay una versión en portugués, como tenemos representantes de Brasil en la REI, lo hicimos en portugués también, así que después le pasamos directamente la versión en portugués. Pero bueno, digo, más allá de que la educación inclusiva no es un derecho solo de las personas con discapacidad, desde la REI sí consideramos que, y esto lo hablamos mucho con Pilar, que va a estar en la próxima mesa, que hacer foco en este grupo es valioso porque este grupo enfrenta ciertas formas de violencia específicas asociadas al capacitismo, por ejemplo, esto de que es un grupo, que son personas ineducables, que es algo que no se dice con esos niveles de intensidad, al menos respecto de nadie más, y porque la literatura en el tema evidencia que para pensar clases más inclusivas para las personas con discapacidad redunda en pensar clases más inclusivas para todo el estudiantado. Pero bueno, y además porque fue justamente la lucha de este colectivo la que permitió que hoy tuviéramos el reconocimiento del derecho en forma específica en la convención. Dicho esto, no sé cómo venimos de tiempo, Meire, pero estamos bien. Entonces, un poco en función de estas obligaciones normativas que han adoptado los estados de la región, me interesaba compartir con ustedes cuáles son las obligaciones que tienen los estados en relación con este tema. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras cosas lo que hace es monitorear esto que les decía, cómo los estados van cumpliendo. Y me puse a mirar ahí como distintas observaciones, distintos documentos dirigidos a diferentes países, donde el comité va diciendo cómo va viendo que cada estado va avanzando. Y manifestó, o sea, lo que se ve es que se reitera con bastante frecuencia la preocupación por la desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema educativo.
se marca el problema de las personas con discapacidad que están desescolarizadas, o sea, fuera de todo tipo de escuela, por las personas con discapacidad que están en escuelas especiales, por los bajos niveles de matriculación en el sistema regular de enseñanza, por la prevalencia de aulas especializadas, es decir, aulas en escuelas generales pero que son específicas para personas con discapacidad, por la falta de accesibilidad, apoyos, ajustes, por el bajo nivel de instrucción y los altos niveles de deserción que se registra en personas con discapacidad, y por la falta de formación docente. Y básicamente lo que le dice a los estados es, tienen que revertir esta situación. Y no venimos tan bien con eso. Como una de las obligaciones que surgen expresamente del artículo 4 de la Convención y que no estaría cumpliéndose es la que les mencionaba antes de armonizar la legislación interna, ¿no? Eso todavía no en la mayoría de los países de la región. Hay algunas excepciones de normas que fueron saliendo en los últimos años. Por ejemplo, tuvimos el decreto 1421 en Colombia, bueno, la ley brasileña de inclusión de 2015, que no es sobre educación específicamente, es una ley general destinada a la promoción de derechos de personas con discapacidad, pero que tiene 2 artículos sobre educación. En 2013 salió la ley de educación inclusiva en Paraguay, en Argentina salió una resolución sobre titulación igualitaria, hay un protocolo de actuación en Uruguay, o sea, hubo varios cambios normativos que fueron valiosos al menos como para sentar las bases. A veces son normas muy generales, no tan operativas, pero al menos sientan las bases para rediseñar las políticas educativas. Pero lo que seguimos viendo en nuestra región es que muchas normas todavía están inspiradas por una visión médico-biologicista, incapacitante, patologizante, etcétera, y que se legitima mucho todavía la segregación en escuelas especiales. Cuando digo segregación, solo por las dudas lo aclaro, no me refiero no hablo de intencionalidades de las personas que trabajan en la modalidad especial, no quiero decir que sean personas segregadoras, sino la segregación como modelo, el hecho de pensar espacios pensados, o sea, pensar espacios específicamente para personas con discapacidad. Y además es, bueno, la terminología que usan las Naciones Unidas también. Entonces, lo que seguimos viendo es, por ejemplo, muchas normas que condicionan la inclusión a las posibilidades de cada persona. Esto es, bueno, algunas personas pueden y otras no. Y cuando sostenemos eso, seguimos anclados en el modelo médico, ¿no? Dependiendo de tu diagnóstico, vos vas a poder transitar tu escolaridad con otras personas o no. Segunda obligación que está incumplida en la mayoría de los países es la transformación de las escuelas especiales en escuelas generales o bien en centros de apoyo a la inclusión. O sea, lo que básicamente nos dicen los organismos de Naciones Unidas es que tenemos que transferir todos los recursos humanos, presupuestarios y de otro tipo de los entornos segregados a los entornos inclusivos. Y de hecho el comité dijo con total claridad y sin dejar lugar a ninguna duda que el cumplimiento del artículo 24 no es compatible con el mantenimiento de 2 sistemas de enseñanza. Aún así, lo que venimos viendo es que se sigue naturalizando mucho la existencia de las escuelas especiales, ¿no? A ningún ministro o ministra de Educación le escandaliza que haya escuelas especiales, y muchas veces cuando interactuamos con funcionarios y funcionarias, la sensación que nos da es que lo entienden como una opción, ¿no? Como una cosa de, bueno, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y en mi gestión se va a hacer esto o no se va a hacer esto. Y lo que nosotros marcamos como con bastante frecuencia no es una opción. O sea, quien está en la función pública tiene que asegurar que se cumplan las leyes a las que está obligado, digamos. Si personalmente tiene un desacuerdo con eso, entonces debe retirarse del cargo. Pero es un problema que se entienda que algo jurídicamente obligatorio es algo optativo, y eso lo vemos como con mucha frecuencia. Otra obligación fundamental en la que también venimos bastante mal, la creación de sistemas de apoyo que permitan que todos los estudiantes puedan tener aprendizajes de calidad y puedan transitar su educación en igualdad de condiciones, ¿no? Ahí desde la REI hicimos un otro informe que después les podemos compartir, en donde hicimos como un análisis de un estudio de caso, miramos 4 sistemas educativos que nosotros estimábamos interesantes porque habían avanzado en educación inclusiva,
Y lo que veíamos, bueno, uno era Brasil, que todavía con muchas barreras, pero que tuvo unos años de mucha reforma en esto y muy valiosa. Una de las cosas que veíamos, los otros fueron Italia, Portugal y la provincia canadiense de New Brunswick, y una de las cosas que veíamos es que los apoyos no eran entendidos como un profesional o de modo fragmentado, sino que eran entendidos en sentido amplio, no como una persona, sino como un sistema interconectado y conectado que incluye a la familia, a los compañeros, a los maestros, a otros profesionales, a determinados servicios comunitarios. Veíamos que hay equipos al interior de las escuelas que no trabajan aisladamente con los y las estudiantes con discapacidad, sino que apoyan a los docentes, ¿no? Entonces esos equipos pertenecían a las escuelas y articulaban con otros equipos que existían a diferentes niveles, a nivel distrital, a nivel provincial, y sobre todo nos parecía muy valioso esta comprensión integral de cómo funcionan los sistemas educativos. Y lo que también veíamos es que se le daba mucho espacio al trabajo colaborativo, ¿no? Como a la articulación entre diferentes entre actores escolares y extraescolares. Otra obligación tiene que ver con el rediseño de los sistemas de formación docente, ¿no? Empezando por unificarlos. En la mayoría de nuestros países tenemos un sistema de formación para quienes se van a desempeñar en la escuela común y un sistema de formación para quienes se van a desempeñar en la escuela especial. Entonces, si no hay dos tipos de escuela, no debería haber dos tipos de docentes. Los estados tienen la obligación de invertir recursos en formación inicial y continua, en que los docentes se vayan formando en derechos humanos, que no se formen, que esto también es muy común en la formación de las personas que trabajan en especial, al menos en Argentina, que no se formen con una perspectiva médica, ¿no? Y fundamentalmente asegurar que el personal de apoyo tenga también formación pedagógica. Lo que vemos mucho es esto de ciertas tensiones en el docente que supone que tiene formación, el docente de escuela común, digamos, que se supone que tiene formación pedagógica, dice a mí no me formaron para esto, yo no sé bien cómo hacerlo, y los docentes de escuela especial que hacen los apoyos creen que tienen todas las respuestas y muchas veces no las tienen y ahí se producen quiebres que terminan repercutiendo negativamente sobre la educación del estudiantado con discapacidad. De hecho, incluso también lo que vemos mucho es como esta cosa más de responsabilizarse en los docentes de escuela común, de bueno, a mí me pasó a hablar con familias que me dicen, no, le fui a preguntar al docente de la clase cómo estaba aprendiendo mi hijo, y me dijeron, no sé, o sea, habla con el docente de apoyo, ¿no? Entonces, otra obligación importantísima y que surge también de modo muy expreso de la Convención es la de garantizar la participación de las personas con discapacidad en todas las políticas que las puedan afectar directa o indirectamente, incluidas las vinculadas con la educación inclusiva. Entonces, más allá de que hay una obligación jurídica de hacerlo, posibilitar una participación efectiva de las personas con discapacidad incrementa la calidad y la legitimidad de esas políticas, ¿no? Porque nadie puede expresar la naturaleza y el impacto de las barreras que se enfrentan en los sistemas educativos mejor que quienes las enfrentaron, ¿no? Y además de que fomentar su participación también ayuda a poner fin a la cultura del silenciamiento, ¿no? Esto después de siglos de postergación y opresión, es un ejercicio de reivindicación incluso poder escuchar lo que tienen para decir. Y en esto estamos años luz, o sea, las pocas consultas que se abren son más formales que reales, no cumplen con la observación general número 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así que, bueno, no venimos bien ahí. Y es importante tener en cuenta que esta participación tiene que asegurarse en todo el ciclo de la política pública, en lo que es el diseño, en lo que es la implementación, el monitoreo y la evaluación. Entonces, ya para ir cerrando, otro gran problema que tenemos y que se corresponde con una obligación estatal es la de desarrollar mecanismos eficaces que permitan prevenir, controlar y sancionar los actos de discriminación. Lo que vemos es personas con discapacidad y familias muy solas en esto. O sea, cada vez que hay alguna barrera para el ingreso, para la trayectoria, para el egreso, lo que sea, las familias no tienen demasiado a dónde ir. Entonces los estados tienen la obligación de fortalecer los sistemas de control, de prevención y control, en particular en todo lo que tiene que ver con las escuelas de gestión privada,
que suelen tener mecanismos de admisión mucho más discrecionales, alegan que tienen derecho de admisión, cuando ese derecho de admisión no los autoriza a discriminar. Y ahí, bueno, desde ASIG interpusimos un caso judicial que es interesante para contarles brevemente, que consistió en una denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente porque veíamos que estos casos se replicaban todo el tiempo y que las personas iban al Ministerio de Educación y no les daban ninguna respuesta. Básicamente les decían, bueno, probá en otra escuela, o te damos un listado de escuelas especiales porque ahí va a estar mejor. Entonces había un rol de garante del derecho a la educación que el Ministerio no estaba cumpliendo. Intentamos tener algunas reuniones previas para ver cómo lo podíamos resolver, no tuvimos mucha suerte, y terminamos haciendo esta demanda en donde pedíamos una política, o sea, pedíamos que el gobierno de la ciudad implementara una política de prevención, control y sanción de estos actos, y finalmente terminamos, bueno, tuvimos sentencia favorable. A raíz de ahí se inició un proceso de negociación sobre cómo ejecutar la sentencia, y finalmente hoy tenemos resoluciones que básicamente regulan un proceso de acompañamiento para las familias que están buscando vacante, todo un mecanismo de denuncia específico que antes no existía, que dice qué pruebas hay que presentar, qué plazos tiene la administración pública para resolver cuando eso le llega, regula sanciones para el caso de que se constate que la conducta de las escuelas fue discriminatoria, obligaciones de difusión sobre el derecho a la educación inclusiva para que las familias sepan qué es y dónde pueden exigirlo. Así que esa es una experiencia como interesante en términos de exigibilidad de derechos. Otra obligación fundamental, todo lo que tiene que ver con presupuesto y financiamiento. O sea, los estados tienen el deber de invertir sus recursos presupuestarios en educación inclusiva, en sistemas de apoyo, en formación docente, etc. Todo el gasto que se hace en sostenimiento de escuelas especiales sin ningún plan de transición, de transformación, es lisa y llanamente gasto ilegal. Que lo naturalicemos es otra cosa, pero los estados no podrían gastar dinero en eso. Y la última, todo lo que tiene que ver con la producción de información sobre la situación educativa de las personas con discapacidad. El hecho de que se produzca tan poca información sobre educación de personas con discapacidad y sobre personas con discapacidad en general, diría que es bastante ilustrativo de lo poco que le ha interesado a este grupo a lo largo de los años a los estados. Entonces, la información es fundamental para la planificación, para la implementación, para el monitoreo y para la evaluación de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia. Entonces tenemos que saber cuántas personas con discapacidad hay en la escuela, qué apoyos necesitan, cuántos egresan, qué aprenden, cuántos años están en el sistema educativo. Desde ASIG también interpusimos otro caso porque veíamos que se producía mucha información para quienes iban a escuela común y poca información para quienes iban a escuela especial. O sea, había indicadores que ni siquiera se producían. No se sabía si en las escuelas especiales se aprendía inglés, qué tipo de jornada tenían. Cuando empezamos a indagar veíamos que las personas estaban 10, 15 años en el sistema educativo cuando iban a escuelas especiales. Bueno, toda una serie de problemas que se podrían haber, sobre los cuales se podría haber hecho algo antes de ese juicio que también lo ganamos y por suerte se empezó a producir esa información. Y para ir cerrando, bueno, celebro particularmente este evento, sobre todo porque creo que estamos ante un desafío urgente. Hace décadas que venimos naturalizando que a las personas con discapacidad se les niegue la oportunidad de educarse con las demás, que se les diga que no pueden, que se viene naturalizando también que no finalicen niveles obligatorios de enseñanza. Nos la pasamos diciendo que la educación primaria, secundaria, es obligatoria, pero no nos pasa nada con que las personas estén 18 años en el sistema educativo, ¿no? Naturalizamos que la escuela sea para ellas un símbolo de maltrato, estigmatización y rechazo. Hay personas que la pasan muy mal en la escuela y eso no debería suceder. Y naturalizamos que el propio sistema educativo, que debería facilitar y potenciar oportunidades, le diga a las personas hasta dónde pueden llegar y qué cosas no pueden hacer, lo cual es la muerte misma de la educación, así nomás. Entonces, creo que lo que tiene que hacer que este tema nos interpele mucho como comunidad es que nos estamos jugando, en esto nos estamos jugando un poco el tipo de mundo que queremos construir, ¿no? En alguna medida, o sea, los sistemas educativos tienen que dejar de ser espacios de exclusión y poder ser espacios en los que se valore la diversidad humana, que permitan construir sociedades más inclusivas, más justas. Hay millones de niños y niñas en todo el mundo que están quedando fuera de la educación y fuera de las sociedades en las que viven porque alguien les puso una etiqueta
les dijo que no eran normales, les dijo que su forma de ser y de estar en el mundo no era la correcta. Entonces, la educación tiene como la tarea urgente de desaprender la exclusión, la estigmatización y el prejuicio para poder aprender el valor de la diversidad. Entonces, la decisión es, vamos a seguir educando para el individualismo, para la competencia, para la exclusión, para la normalidad, o vamos a educar para poder convivir en sociedades democráticas, plurales, igualitarias. Y bueno, ahí les iba a pasar otro video, pero ese sí que no tiene como letra, entonces se los paso después por otra vía, pero que habla un poco de cómo ciertas luchas, es una campaña que se hizo en España que se llama Quererla es crearla, y muestra cómo ciertas luchas en algún momento parecieron absolutamente utópicas, y hoy nos parece, miramos para atrás y decimos, ¿cómo pasó eso en algún momento? Yo espero que con la segregación en escuelas especiales pueda pasar lo mismo, que en algún momento miremos para atrás y digamos cómo teníamos a personas separadas del resto por la etiqueta que alguien les puso. Así que eso, bueno, quedo a disposición para preguntas y muchas gracias. Oi, obrigada, professora Celeste. Bom, a gente, então, depois desse panorama que traz, né, algumas menções de realidades de países e também de muitos desafios que a gente tem, a partir dessa novidade, né, que foi a convenção. Então, eu gostaria de convidar, então, a promotora Rebeca para falar desse desafio da internalização, né, desse direito internacional, que é um percurso longo ainda correndo, então fica contigo a palavra, Rebeca, fica à vontade. Um prazer estar aqui. Eu acho que eu que vou passar aqui. Eu fiz uns slidezinhos. Sou Rebeca Nunes, promotora de justiça. Eu tenho a pele branca, tenho os cabelos escuros, olhos castanhos escuros, uso óculos, estou um pouquinho gordinha, visto uma blusa preta e uma saia bege de bolinhas pretas. E estou imensamente feliz em estar aqui, juntamente com essa equipe, que serviu, que foi importantíssima para a base do meu conhecimento e também da minha atuação como promotora de justiça. No Brasil, nós temos esse órgão, o Ministério Público, e eu acho que esse meu principal papel é um pouquinho internalizar, né? Falar um pouquinho de maneira bem prática como a gente vem atuando e como a gente vem trabalhando com esse instrumento super poderoso que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente passaria a manhã toda ali ouvindo, Maria Celeste. Mas então vamos só um pouquinho trazer o que foi de desafio para a gente e o que foi que a gente conseguiu. Bem, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente já ouviu falar, é o modelo social da deficiência, onde a violação de direitos ocorre não pelos impedimentos da pessoa que está ali, mas pelas barreiras do ambiente. Então, isso já muda completamente o olhar, já muda completamente o direcionamento das políticas públicas também da inclusão. Eu não vou atrás de tentar fazer com que aquela pessoa se transforme em outra pessoa. Eu vou sim investir na remoção das barreiras arquitetônicas, das barreiras atitudinais, das barreiras de comunicação, das barreiras tecnológicas, todas aquelas outras barreiras que a Convenção também traz, muito clara e de fácil leitura, para exatamente eu permitir que a pessoa com deficiência, igualmente as outras pessoas, possam usufruir e exercer os seus direitos. Uma coisa importantíssima que a gente traz também na Convenção, esses slides, eles são bem simples, eu só estou trazendo o que eu estou falando, tá certo? Ele tem uma barra marrom na vertical e uma barra begezinha na horizontal, e é isso que eu estou falando. Se eu passar bem depressa é porque eu não quero que ninguém veja, porque eu não vou falar ele.
não vou mencionar nele, tá certo? E ele traz o conceito de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Aí foi uma grande novidade. Antes a gente só trabalhava, só tinha aquela ideia, misturava o conceito de intelectual com mental. E a convenção trouxe, sim, ela distinguiu, sim, as duas deficiências, ou sensorial, e os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as barreiras causam essa obstrução, as barreiras causam esses impedimentos. O poder da convenção, como já foi muito bem dito pela doutora Celeste, ela é uma obrigação daqueles países que a ratificaram. No Brasil e na Argentina nós temos um plus, que eles estão, no nosso ordenamento jurídico, também como um direito constitucional. Ler a convenção, para a gente, é a mesma coisa de ler a nossa Constituição Federal. Eu me lembro bem, deixo aqui só o registro, até por uma questão de justiça, de Margarida Seabra, que me pediu para ir com ela na época, logo depois que o Brasil ratificou a convenção. A presidência, né, do Congresso, na época acho que era senador Garibaldi Alves, e a gente foi pedir a ratificação, né, e terminou com o decreto legislativo 186 de 2008, e depois o decreto do Executivo, o 6949 de 2009. Então, mas isso não quer dizer que todos os países só devam trabalhar com a convenção, só devam efetivar a convenção, se tiverem essa convenção como lei maior do país, ou se tiverem uma lei infraconstitucional que vá respaldar. Além de tudo que está ali disposto na convenção, ela traz princípios. Esses princípios são suficientes para que a gente garanta todo e qualquer direito, principalmente na questão da educação inclusiva. Vamos a eles. Então, primeiro, o respeito pela dignidade inerente e autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência da pessoa. O respeito pela dignidade inerente. Eu estou respeitando, estou conferindo dignidade. Se eu digo que determinada pessoa, por suas características, elas não podem estar na escola comum, na escola geral, isso tem dignidade? A questão da não discriminação, essa não discriminação, ela está relacionada exatamente no propósito ou no efeito de obstruir a garantia de direitos, o exercício de direitos. Você não precisa nem ter a intenção de atrapalhar, de obstruir. Basta você, o seu ato ou a sua omissão, resultarem nessa obstrução. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Ora, desde a época de Eugênia, né, a procuradora federal, que trouxe uma cartilha em 2006, 2008, ela trazia, ela pregava com muita sabedoria o que é uma escola. Uma escola, depois da família, é aquele núcleo de sociedade que o indivíduo vai ter contato naquela fase do seu desenvolvimento. É verdade ou é mentira? É a escola que reflete essa sociedade que ele vai se desenvolver e vai se preparar para contribuir lá no futuro. E como é que eu ofereço para ele só um espaço segregado? Depois eu vou ter um trabalho específico só para pessoas com determinadas características? Eu vou ter um trabalho específico só para pessoas surdas? Eu vou ter restaurantes, eu vou ter bibliotecas, eu vou ter motéis só para pessoas surdas? Só para pessoas com determinadas características? Não. A pessoa vai ter que usufruir daquele ambiente escolar com suas habilidades, com suas capacidades, com suas dificuldades e garantida a igualdade de oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem,
ele vai se preparar para a vida diversa, para o ambiente diverso, para a sociedade que é cheia de características diversas. Então, essa plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, ela exige que os estados signatários da convenção, que ratificaram a convenção, eles envidem esforços, não só de boa vontade, mas com recursos, com orçamentos, com práticas, com protocolos que efetivamente garantam essa plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. O respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Ora, ninguém é igual a ninguém. Então, mesmo que a gente diga tal escola é uma escola específica para pessoas com tais características, dentro da própria escola vão ter várias pessoas com características, necessidades e habilidades diferentes, né? Então, outro aspecto que a gente deve pensar é que dentro dessa pluralidade, eu estou tão emocionada, gente, que está aqui, que é a sociedade, a gente tem que ver o papel de cada um, a colaboração de cada um, né? Então, o que é que adianta, por exemplo, eu dizer, não, a minha escola é inclusiva, eu tenho uma classe especial, uma classe onde eu coloco as pessoas com deficiência, mas na hora do recreio, que é do intervalo, para que elas fiquem protegidas, nem o intervalo é no mesmo horário das outras crianças. Vocês conseguem verificar o respeito pela diferença nessa prática? A questão da igualdade de oportunidades. Gente, bastava esse princípio para a gente trabalhar a escola inteira. O que é que eu tenho que fazer com a igualdade de oportunidades? Eu tenho que olhar o indivíduo e dizer, ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade, ele tem essa necessidade, e para que ele tenha a mesma igualdade de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, o que é que eu preciso oferecer a ele? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é dizer, fulaninho, qual é a sua necessidade? O que é que você vai precisar? Isso vai redundar numa tecnologia assistiva, numa mudança de um método de transmissão de conhecimento, numa solução pedagógica, de acordo com aquilo do indivíduo. Gente, precisa de muito dinheiro para a gente olhar o indivíduo? Precisa de muita capacidade, de muito treinamento para a gente olhar o indivíduo e verificar o que é que a gente pode oferecer? Isso é obrigação só do professor do AE, por exemplo, só aquele responsável por oferecer o atendimento educacional especializado, que é um conjunto de ferramentas que no Brasil a gente dispõe e coloca à disposição da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência que dele precise. Basta a gente parar e olhar. Precisa de muita lei para isso? Não. É eu olhar e conferir a igualdade de oportunidades. A questão da acessibilidade. Gente, é tão complexa essa questão da acessibilidade e tão simples. No mesma coisa, você olha e você verifica. Nós temos um negócio chamado desenho universal. Rosa falou, nossa, Rosa, eu passava uma semana ali ouvindo. Ela falou, olha que solução simples. Foi dado conforto e foi dado possibilidade dela se sentir participante do local. E teria sido melhor ainda se o banquinho, se esse degrau que foi colocado à disposição dela, pudesse ter várias alturas. E ela pudesse regular essa altura dependendo da cadeira que ela estivesse, dependendo de o que ela ia querer alcançar, né? Então, essa acessibilidade, gente, não precisa de tanta regra. No Brasil, nós temos muitas. E ainda hoje, ontem à noite, eu estava trabalhando numa peça processual. E imaginem que a procuradora do município disse que não iam fazer acessibilidade numa escola municipal porque não tinha ainda ordenamento jurídico suficiente para exigir que aquela escola se tornasse acessível. Ou seja, a doutora, com todas as vênias e desculpas possíveis, não conhecia a convenção, porque a questão da acessibilidade é muito simples. E não é só uma questão, vou dar qualquer rampinha. Vamos... Eu esbarro em muita dificuldade
de entendimento também, de perceber que não é qualquer acessibilidade. Eu tenho que dar aquela acessibilidade que garanta a igualdade de oportunidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os recursos humanos, Por exemplo, eu estou trabalhando a acessibilidade de uma livraria, de uma biblioteca de uma escola. Não, para a pessoa que não tem deficiência, ela vai lá na prateleira e pega o livro. A pessoa com deficiência vai ter que esperar que a biblioteca pare o que está fazendo para ir buscar o livro para ela. A gente garantiu a igualdade de oportunidades aí? Não. Então, essa solução não serve. A igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelo desenvolvimento da capacidade das crianças e com deficiência e pelo direito da criança com deficiência de preservar a sua identidade. Então, com esses princípios, alguém consegue ter dificuldade de visualizar uma criança, um adolescente, um adulto numa sala de aula comum, por óbvio, porque eu tenho esse problema, eu não consigo ver a outra escola, então só toda vez que eu falo numa sala de aula, é a escola comum, é a sala de aula comum, porque essa é a única que, depois da convenção, a gente pode admitir, né? Então, para aqueles países que ratificaram a convenção, existe o dever prestacional do poder público e da sociedade na quebra de barreiras e usufruto de liberdades, escolhas e direitos também pelas pessoas com deficiência. Então, não precisa aguardar a lei X, Y, Z, o decreto número tal, tal, tal. A gente precisa, sim, conhecer a convenção, trabalhar os princípios, garantir a visão social da deficiência e buscar soluções que garantam a igualdade de oportunidade e a acessibilidade também para essas pessoas. Eu trouxe aqui o artigo 24, que ele diz o seguinte: garantia de sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Eu trouxe isso aqui, gente, para, pelo amor de Deus, a gente não pode interpretar que a pessoa com deficiência tem que ficar na escola a vida toda. Não é isso. O que ele quer dizer é que, se ele quiser fazer uma graduação, o ensino superior, ele vai ter que contar com um sistema educacional inclusivo. Se ele vai fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, o que ele quiser fazer, ele vai ter que contar com o sistema educacional inclusivo, com os apoios e com as ferramentas pedagógicas e de igualdade de oportunidades em todos os momentos. Quem mais traz a convenção? O sistema educacional inclusivo. Aí, como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que eu trabalho? Eu trabalho desde o credenciamento das escolas. Ora, para a pessoa credenciar uma escola, a escola tem que oferecer uns documentos. E, no caso, eu verifico o PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico dessa escola, o regimento escolar. Nos outros países, claro que também tem os mesmos documentos, né? Só que com outros nomes. Eles refletem ser uma escola inclusiva? Se eles refletirem, se contiverem tudo aquilo que é preciso ofertar para a pessoa com deficiência, tudo bem, eu credencio. Se não, como eu vou credenciar uma escola não inclusiva que fere a convenção, que fere os direitos humanos das pessoas com deficiência, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, etc. Então, vamos trabalhar, vamos pensar desde o credenciamento, a renovação de credenciamento dessas escolas. A não exclusão do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência, que a gente escutava demais a mãe dizer que chegou na escola e a escola disse assim: mãezinha, porque ainda por cima botam tudo no diminutivo, né? Mãezinha, olha, vou lhe dar um conselho. Não bote aqui na escola, não. Bote, quer dizer, não coloque. É porque é minha fala nordestina do país. Então, não coloque a criança aqui na escola, que eu não estou preparada. Coloca ali naquela escola X, que lá, olha, só tem crianças com as mesmas características, eles vão saber cuidar da sua criança. Gente, olhe se isso não é exatamente exclusão do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência. Aí o que é que a gente ensinou? Uma prática muito simples.
coloquei sobre minha mesa e divulguei que todo pai de criança com deficiência só fosse pedir matrícula com um documento por escrito em 2 vias. Porque eu vejo, desculpa para não receber, né? Então, olha só, como a gente tem que quebrar os paradigmas, né? 2 folhas de papel garantiam que, pelo menos, a diretora tivesse um pouco mais de receio, um pouco mais de cuidado para dizer que fosse procurar outra escola. E qual é a nossa resposta? Se não está preparada, corra. Porque você vai ter, infelizmente, essa criança vai ser vítima, vai ter que entrar na escola e se preparar junto com a escola. Né? Vamos correr, que eu falo muito. E aqui, se não pode a exclusão do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência, como é que a gente pode dizer que os pais possuem escolha entre matricularem seus filhos entre a escola geral, a escola comum e a escola especial? Esse direito à educação é um direito humano e indisponível. O pai não pode abrir mão desse direito pela criança. Sob pena, por exemplo, aqui no Brasil, até de perder o pátrio poder ou de responder por ausência. A gente tem aqui uma penalidadezinha que é não conferir, né, a questão da educação para as crianças que estão dentro daquele ensino obrigatório. Precisa de mais outra lei para dizer isso? Ou todo mundo está vendo que isso está claro na convenção? Condições de acesso em igualdade de condições, aí não é só acesso, é permanência, participação, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade, além das habilidades físicas, intelectuais, de aprendizagem. Isso não fui eu que inventei. Tudo isso está na convenção. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, após a garantia da devida acessibilidade. Gente, a gente não pode confundir acessibilidade com adaptação razoável. Adaptação razoável é aquilo que é individual, depois de garantida toda a acessibilidade exigida para que aquele ambiente, para que aquele espaço, para que aquele produto esteja efetivamente acessível. Falta quanto? Tá. Apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral. Medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social do estudante de acordo com a meta da inclusão plena. Existe outro espaço para isso, diverso da escola geral, da escola comum? Eu estou falando geral, não se aplica aqui para o Brasil, mas é o termo que tem na convenção. Conseguem visualizar? E como é que a gente ainda fica escutando que a convenção admite escola especial? Não tem como, gente. Então, vamos efetivamente resolver, a gente está seguindo ou a gente não está seguindo a convenção? Para seguir, então vamos realmente garantir que ela seja implementada. Tudo que está aqui, ele é autoaplicável. É muito simples. A gente precisa ter essa vontade de efetivar aquilo que já está na lei. Gente, não precisa mais ficar esperando que vão esmiuçar isso, vão esmiuçar como eu vou fazer aquilo. Até porque soluções pedagógicas, por melhor que seja a lei, ela não vai ser inserida numa lei. Porque ela vai depender do caso concreto, ela vai depender do ambiente que aquela pessoa está. Então, não vai se esgotar nunca. Então, não vamos esperar por essa lei, porque não tem o porquê. A internacionalização da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil, já falei, né, a incorporação como texto constitucional, temos a Lei 13.146 de 2015, que com exceção, inclusive, de 2 dispositivos que eu entendo como inconstitucional, porque ela retira a obrigação da escola privada, e, no caso, nós temos na nossa Convenção 209, que diz que a escola privada ela pode explorar a educação desde que obedeça a todas as regras da rede pública. Né?
Mas eu trouxe aqui, vou passar bem depressa, só porque fica nos anais desse encontro e também para servir como base nas mesas, tá certo? Tipo uma receitinha de bolo, que é importante para a gente tomar conhecimento daquilo que é básico do básico do básico para um sistema educacional inclusivo, que é assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema educacional inclusivo, condições de acesso, permanência, participação e aprendizado, projeto pedagógico adequado, oferta de educação bilíngue, medidas individualizadas. Aqui eu vou passar bem rapidinho: elaboração do plano do AEE, planejamento de estudo de casos, adoção de medidas de apoio. Mas os senhores que são de países diversos do Brasil, vale a pesquisa, né? Até por questão de aplicação de direito comparado, estudar e tudo mais, a gente conhecer essa receita de bolo que existe no Brasil, que é bem interessante quando os outros países também forem efetivar a convenção. Formação continuada para o AEE. Nossa, como teve uma época que o MEC investia em formação continuada. E nós, do Ministério Público, também estávamos lá, né? Por quê? Porque, assim como a acessibilidade, que não é só uma questão técnica, não é só o arquiteto, o engenheiro que precisa saber, o cidadão, o promotor, o professor, o diretor também tem que entender. Da mesma forma, a educação inclusiva. Os pais, as crianças, os funcionários e os servidores, os promotores, todos precisamos entender de educação inclusiva. Então, tradutores, intérpretes de Libras, guias, intérpretes, inclusão de conteúdos curriculares de temas relacionados à pessoa com deficiência, a acessibilidade nas edificações. Eu sou promotora de um estado pequeno, minha cidade é pequena, mas só a respeito de acessibilidade, praticamente eu tenho 250 inquéritos civis e 250 ações, onde eu sou autora, como promotora de justiça. Então, a gente ainda vê muito obstáculo arquitetônico. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o dinheiro é empregado na reforma e não foi ofertada a devida acessibilidade. Muitas vezes a gente escuta a desculpa do país, inclusive, não se tem dinheiro, e aparece dinheiro para outra coisa que não é tão essencial, que não foi dada que foi dada uma prioridade que devia ter sido dada para a educação. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas e etc. Então, essa ferramenta do atendimento educacional especializado, salvo engano, Rosângela vai falar à tarde, né, um pouco sobre ele. Então, ele tem a função de identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação desses alunos, considerando as suas necessidades específicas. E, por óbvio, ele tem que começar observando quem é esse aluno e do que ele precisa para garantir a igualdade de oportunidade. Então, a escola é um espaço que reflete a sociedade. A convenção não admite, botei até, gente, em caixa alta, viu? Não estou gritando, não. Dizem que quando a gente escreve em caixa alta, né, a gente está gritando, mas não, estou só enfatizando. A convenção não admite a escola especial, nem mesmo a sala especial na escola comum. A convenção reforça a responsabilidade e a necessidade da criação de ações afirmativas e políticas públicas para a quebra de barreiras que impedem a inclusão escolar na sociedade em que a pessoa com deficiência vive, sempre com o máximo de autonomia e independência possível. As palavras de ordem da convenção é autonomia e independência possível da pessoa com deficiência. E é possível porque é aquilo que eu, sociedade, posso garantir? Não. É dentro das características dela que ela vai contar, né, com essa autonomia e independência dela. Então, nós temos aqui no país, aí cada país, imagine no seu sistema de justiça, quem é o promotor de justiça, quem é o Ministério Público, né, do ordenamento de vocês, dos senhores, e nós somos uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-nos a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, e temos o Ministério Público dos Estados, que eu faço parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.
E tem uma vantagem, nós temos autonomia funcional. Então, ninguém pode mandar da forma que eu tenho que atuar, graças a Deus, né? Então, a gente pode realmente atuar de acordo com nossas convicções. Agora, claro que a gente pode ser penalizado se a gente não cumprir a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, como a gente atua? Aí cada um pense, né, no sistema de garantias. Quem eu vou acionar? Quem eu vou ser parceiro deles? Porque a gente pode trabalhar de maneira preventiva, com palestras, campanhas, materiais informativos, audiências públicas. Esse evento, falta só 5 minutos? 10, tá ótimo. Esse evento me fez resgatar. Nossa, foi um passeio, desde o começo. Eu lá no MEC, junto com essa equipe maravilhosa, e no Ministério Público, buscando os correios para identificar quem estava fora da escola. Foi isso que nos garantiu, junto com 2 colegas promotoras de justiça, o Plano Inovare, porque o correio, quando ia distribuir a correspondência, verificava se tinha alguma pessoa com deficiência fora da escola. Se tivesse, nos mandava, a gente chamava a família, a gente incluía aquela criança, aquele adolescente na escola. Depois nós fizemos com uma checagem do banco de dados que eu tinha, e com Bolsa Família, ficamos várias crianças fora da escola. Me deparei com um gibi, visto em quadrinhos, e eu fiz um roteiro lá em 2006 sobre a inclusão com deficiência na escola. A gente pode trabalhar na preventiva da escola, às vezes, aí com minha equipe de arquitetos, a gente tem soluções, fazer acordo. Trabalho também na questão da política pedagógica do regimento escolar, dentro daquele objetivo de observar a questão do licenciamento e a oferta do AEE. Também, se está havendo a garantia de recursos humanos, o licenciamento, entre outros. Eu trouxe aqui, gente, umas fotos bem antigas, tá? Quando eu comecei a trabalhar educação inclusiva, 2000 e pouquinho. Nessas fotos, nós vemos 3 fotos, nós vemos um ginásio de uma escola municipal, um ginásio de um município lotado de pessoas. Tem pessoas em cadeiras, tem crianças no chão. Tenho eu falando sobre educação inclusiva e sobre Constituição Federal. E tem uma mesa que aparece numa outra foto, onde nós temos 4 promotores de justiça, nós temos uma geneticista, nós temos uma pedagoga, e nós paramos, foi decretado ponto facultativo nesse município, e toda a população foi ao ginásio discutir a educação inclusiva. Esse município é o município de Serrinha dos Pintos, onde ele tem uma síndrome importante, a síndrome de Spoan, que ela refletia na necessidade de uma acessibilidade maior ainda e urgente, mais urgente ainda, no nosso estado. Então, a gente começou por eles. E numa outra foto aparece Bernadette, nossa arquiteta por muitos anos, colaboradora lá no Ministério Público, ensinando os arquitetos e os engenheiros a respeito da acessibilidade. Pergunto, precisava de muita lei para a gente estar aí? Precisava de muito orçamento para a gente estar aí? O que é que precisava? A gente se deparar com um prefeito interessado, que convocasse a sociedade, a gente se deparasse com pessoas que estivessem dispostas a sair do birô. O birô é mesa de trabalho. Do birô para efetivamente divulgar o direito à população, né? E foi o dia mais importante da minha vida como promotora de justiça. Não foi uma ação bacana que eu tenha ganho, não foi um prêmio Inovare que a gente ganhou, foi a oportunidade da gente estar fazendo a diferença para aquele município, para aquela pequena população, que ali sim ia saber aonde buscar os seus direitos, aonde buscar as suas órteses e próteses, o que exigir em relação à educação inclusiva. No final, lá no fundo de uma das fotos, aparece a educação inclusiva. Aí aparecem mais algumas coisas que eu não consigo ler, mas mostrando aos senhores como a gente pode fazer a diferença, desde que a gente tenha a vontade de fazer essa diferença. Aí tem agora só mais 4 fotos, uma aparece um muro de uma escola, onde só tem
uma abertura mínima, eu acho que eu não passaria por essa abertura. Não tem calçada. E depois da intervenção do Ministério Público, depois da cobrança, depois que a gente sentou com o município, aparece uma escola com fachada, com grade, com calçada, com rebaixamento de calçada. Quer dizer, houve toda uma revolução naquela escola. Eu pergunto, isso só beneficiou as crianças com deficiência? Não. Ela beneficiou toda a comunidade escolar. Na foto de baixo aparece exatamente a parte interna desse muro, onde eram vários cacos de telha, pedregulhos, e depois a gente vê um pátio todo cimentado, com piso táteis, com todas as regras de acessibilidade. Isso só serviu para a pessoa com deficiência? Não. Toda a comunidade se beneficiou desta prática. Da mesma forma é a escola. A criança, o adolescente, a pessoa com deficiência nos espaços, só elas vão se beneficiar? Não. Então, a gente, no Ministério Público do Rio Grande do Norte, eu já falei o que é que a gente trabalha: PPP, regimento escolar, acessibilidade, o licenciamento, autorização para funcionar, os conselhos estaduais de educação, os conselhos municipais de educação para atualizar suas normativas. Existe, gente, o Conselho Nacional do Ministério Público. No meu currículo, só uma correçãozinha, eu já fui dele, trabalhei 8 anos, fui chamada por uma colega paraibana, Carol, e passei 8 anos no Núcleo de Acessibilidade, no GT, mas agora são outros valorosos colegas que fazem parte dele. Mas a gente, em 2016, aí eu trago aqui uma foto, onde tem vários promotores de justiça, a gente é bem formal, sabe, gente? Eu não sou muito não, mas a turma geralmente há. E na foto nós estamos de mãos dadas. Aparecem 2 fotos. E por que a gente está de mãos dadas? Porque a gente está lançando uma ação nacional do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a educação inclusiva, que teve como objetivo geral fortalecer e facilitar a atuação conjunta do Ministério Público brasileiro na garantia da educação inclusiva. Com isso, a gente atualizou guias, a gente emitiu fotonovelas, cartilhazinha de fotonovelas, cartilha sobre tomada de decisão apoiada e curatela. Fizemos inúmeras reuniões com o MEC, Ministério do Desenvolvimento Social, Correios, IBGE, gravamos seminários. Claro, para gravar o seminário tem que ser o seminário totalmente acessível. Spots sobre educação inclusiva, elaboramos bancos de peças para que todos os colegas tivessem acesso a esse conteúdo, né? Temos vários desafios, nem tudo funciona perfeitamente. Ação direta de inconstitucionalidade 5357, ação direta de inconstitucionalidade 6590, o parecer 50 de 2023, que a gente tem que ter o maior cuidado e realmente causa, a gente precisa separar para a gente não ter perigo de retroagir no conceito de deficiência, trazendo o modelo médico para o conceito de deficiência. O decreto 68415 de 2024, por exemplo, em São Paulo, que ele traz que os pais podem ser profissionais de apoio. Gente, imagine como é que os pais não vão mais trabalhar, não vão mais viver, não vão mais, né? Vão ter que ser profissionais de apoio. E eu queria só ler que essas dificuldades, outra coisa também que é um grande desafio, e eu aproveito aqui a oportunidade, por exemplo, se a gente tem a Libras, que é uma lei brasileira de inclusão, ou é uma lei brasileira, por que uma língua brasileira? Por que nossas crianças não estão tendo acesso, nossas crianças ouvintes não estão tendo acesso na escola? Porque só o surdo vai aprender Libras. Eu vou conseguir fazer uma sociedade inclusiva onde só o surdo fale a Libras? Ou ele tenha que andar com o intérprete de Libras do lado para poder se comunicar com quem é ouvinte? Cadê a Libras na nossa grade curricular? Tem o inglês, tem o espanhol e não tem a Libras, né? Então, aproveitando aqui, só tenho essa, eu trouxe os desafios, trazem crescimento, trazem debate, trazem o olhar. Tem também esse grande efeito. E nessa primeira ação direta de inconstitucionalidade, a 5357, eu trouxe aqui um pouquinho do que foi o julgamento, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi uma ação de autoria da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, da Confenem, que queria dispensar a escola particular da oferta
né, do AEE e outras ferramentas de inclusão social. E o que disse o ministro no voto do relator e também que foi o vencedor, né? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. Diz ainda: o enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. É somente com o convívio com a diferença e com seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está no voto do ministro e é o que eu estou dizendo. A gente termina também evoluindo, né, com os desafios. E, por final, tem um slidezinho onde eu digo obrigado pela atenção. Tem meu nome, Rebeca Nunes Bezerra, eu mesma esqueci do monte. 9ª promotora de justiça do Rio Grande do Norte. Meu e-mail é rebeca.monte@mprn.mp.br. E tem uma figurinha tudo em preto, de várias famílias com características diferentes, né? Todas olhando para o mesmo local, mostrando que todos nós somos diferentes, mas a gente tem que ter alguma coisa em comum, que é a vontade de respeitar, de dar dignidade e dar igualdade de oportunidade a todos. Essa é a nossa obrigação como gestor, como promotor, como professor e como cidadão. É isso, gente, o que eu tinha para cá. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Muito bom te ouvir, assim como a Celeste. Bom, então, diante dessas reflexões, eu gostaria de convidar todos e todas a assistir, então, o vídeo que a professora Maria Tereza Egler Mantuan gravou e enviou especialmente aqui para o nosso encontro. E, então, tudo certinho aí com o nosso vídeo? A gente, então, fazer a reflexão final, né? A amarração. Se a gente está discutindo do ponto de vista global, do ponto de vista nacional, né? A gente também precisa refletir como tudo isso acontece quando a gente pensa na escola, né? Que a vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né, acontece, né? É ali que se efetiva o direito à educação. Aloirados, presos. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos aloirados, presos, uso óculos de correção, estou vestindo uma camisa branca e estou sentada no meu escritório em minha casa. Então, bom dia. É um grande prazer compartilhar com este grupo o que concebemos e propomos no Brasil como uma educação inclusiva. Essa história é também a minha história de professora
e de pesquisadora em educação. Em 1987, defendi em minha dissertação de mestrado o fim das escolas especiais e para alunos com deficiência intelectual. Foi, na época, uma conclusão ousada, que de tão distante do que se pensava na época, ficou adormecida. Menos para mim, que me dispus a conhecer projetos educacionais que caminhavam na direção de uma escola para todos. Andei pelo mundo, em busca de experiências nesse sentido, mas, de fato, não me deparei com nada que me satisfizesse quanto à possibilidade de um sistema escolar aberto a todos os alunos incondicionalmente. Sempre havia algo que restringia essa possibilidade, ora mais, ora menos. Mas eu continuava convicta de que essa escola era possível. E mais, absolutamente necessária para promover um avanço educacional e civilizatório. No início dos anos 2000, estudei a Constituição Brasileira de 88 com um grupo de juristas e pais de pessoas com deficiência intelectual. Aprendi, na ocasião, que a educação inclusiva está implícita em nossa lei maior, desde 1988, e que tínhamos, portanto, de garanti-la urgentemente a todos os brasileiros em nossas escolas comuns, do ensino básico ao superior. Publicamos pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, em 2004, uma cartilha denominada O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular. Essa cartilha foi divulgada em todo o Brasil e provocou muita celeuma, especialmente entre aqueles que defendiam as escolas especiais. As conclusões de meus estudos de mestrado estavam sendo visualizadas como possíveis. Mas não parou aí, pois em 2007 fui convidada pelo Ministério da Educação para compor um grupo de trabalho instituído para a formulação de uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, publicada em 2008 e vigente até então. Estou desde 87, portanto, nessa tarefa. É um bom tempo. De lá para cá, tenho me empenhado paralelamente a estudar a educação inclusiva em uma perspectiva teórico-filosófica contemporânea que coloca no centro das discussões e afirmações da inclusão as chamadas filosofias da diferença e, em especial, a ideia de diferença em si do filósofo Gilles Deleuze. Tais estudos estão sendo desenvolvidos desde 1996 por um grupo de alunos e pesquisadores do laboratório que coordeno na Faculdade de Educação da Unicamp São Paulo, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED, do qual sou a coordenadora. Trouxemos a diferença em si, entre aspas, como questão de base da inclusão. E nisso somos pioneiros. E o que seria essa diferença em si? A diferença em si tem a ver com a nossa singularidade e, ao mesmo tempo, com o fato de sermos seres mutantes. Estamos sempre nos diferindo, nos multiplicando, nos transformando. Escapamos a toda possibilidade de nos encaixarmos em categorizações, classificações, ordenações, qualidades que nos fazem diferir externamente e passíveis de representações, ou seja, que nos fazem entender a diferença como o diverso que é a repetição do mesmo. Ora, a diferença em si, de todos nós, questiona diretamente as escolas, essas que ainda definem
as diferenças entre seus alunos e turmas e que comparam capacidades, desempenhos, com base em atributos externos de cada um desses alunos. A inclusão, no entanto, tem outros caminhos. Ela excede a diversidade, a ideia de identidade, que se firma justamente nessas diferenças externas entre as pessoas, como gênero, cor, estatura, deficiências e outros infindáveis atributos pelos quais podemos agrupar pessoas, seja opondo-as entre si, seja reunindo-as por um ou mais atributos. O foco em uma dada característica humana, tão comum nos dias atuais, em razão dos movimentos e lutas identitárias, nos leva a definir o todo pela parte e a reduzir as pessoas a grupos infinitos. Ocorre que em cada um desses grupos as pessoas serão sempre cada uma em si mesmas, cada uma seres irrepetíveis. E é dessa diferença em si, incapaz de ser agrupada, de que estamos falando quando nos referimos a um mundo inclusivo, a uma escola para todos. Quanto mais nos especializamos nos estudos sobre uma sociedade inclusiva e suas instituições, mais certos estamos de que não podemos cravar pessoas em grupos marcados por atributos externos. Os deficientes, os gordos, os cadeirantes, os inteligentes, as mulheres, os idosos, os alunos de inclusão. A inclusão é, pois, muito exigente em seus propósitos. Trata-se de uma ideia desafiadora, assumida por alguns, como nós, neste país, cujo comprometimento é disseminar em um mundo habituado a diferenciações excludentes a garantia do direito à diferença na igualdade de direitos. De fato, o tempo em que vivemos tem sido adverso ao que pretendemos com a inclusão e regido por princípios que asseguram a alguns o poder de ditar o que é melhor para todos. Em outras palavras, confundir diferença em si mesma com diversidade, identidade, firma o entendimento da diferença como a repetição do mesmo, a generalização, a coisificação, a reificação do humano, condenando-nos a uma existência limitada a representações que reduzem o que realmente somos e o que conseguiríamos ser em um mundo que também se transforma. Inclusão, portanto, tem a ver com conviver, com compartilhar os mesmos momentos, segundo o interesse e capacidade, motivações, curiosidade de cada um de nós. É mais do que estar junto, pois implica em outro tipo de aproximação, que não se dá apenas pela ocupação de um mesmo espaço, seja escolar, urbano, familiar, laboral, de entretenimento. O estar com, que define a inclusão, fere os princípios conservadores da organização escolar e demais setores da sociedade. Esses têm outros objetivos e resistem às mais diversas formas de exercermos a cidadania com nossos pares. A pretensão da educação para alguns é de que as escolas formem o cidadão, segundo objetivos e modelos definidos, em função de interesses determinados e na perpetuação de ideais societários comprometidos com o lucro, o consumismo, com o comércio educacional, a indústria do saber, a aprendizagem como mercadoria, o aluno como consumidor do conhecimento. Tais grupos se recusam a reconhecer a capacidade e negam a liberdade às novas gerações de recriarem e de repensarem o mundo que herdaram de nós.
interferem nas escolas, na formação dos professores, na compreensão dos pais sobre o sentido verdadeiro da educação como um direito social e como um direito humano. No entanto, já em 1826, uma escola na América do Sul era inventada por Simón Rodríguez, na Bolívia. Na escola de Rodríguez, todos eram bem-vindos. E, pela primeira vez nas Américas, a igualdade foi afirmada como um princípio e não como objetivo da escola, pois seus alunos, aqueles que nela adentravam, já adentravam como cidadãos. A escola de Rodríguez, com as lutas pela emancipação dos povos da América, foi a primeira de outras tantas que se multiplicaram em busca da autonomia cultural e social das novas repúblicas americanas. Sabemos que há muitos educadores ainda que pensam como Rodríguez e que estão difundindo ideais educacionais pela América e para além das Américas. Jacques Rancière é um deles. Trata-se de um pensador francês da educação que traz claro em seus textos que a escola não pode ser definida como um lugar específico para aprender, porque não se aprende só na escola. A escola é um lugar que tem um calendário, hora marcada, para que toda uma nova geração de novos cidadãos se encontre e se dedique a uma experiência conjunta, exclusiva, que não é aquela de outros ambientes de vida em que atuam. Rancière é pensador, é, de fato, um educador inclusivo, porque entende o tempo escolar como um tempo livre, para que se possa pensar, estudar, dialogar, descobrir, recriar, ler, pensar. E também um tempo para atividades não produtivas, porque aprender é consequência de nossa emancipação intelectual. E tal emancipação não é motivada externamente, e muito menos consequência de um ensino planejado de fora, sem a participação dos alunos e a liberdade de cada um na condução do seu próprio processo de conhecimento. As escolas, para alguns, entre aspas, que ainda persistem em existir, consideram a desigualdade das inteligências e se propõem a igualá-las. Para isso, seus currículos estabelecem competências, habilidades, seus trabalhos são medidos por índices, quocientes escolhidos como desejáveis, que padronizam os alunos, definem essas competências e habilidades estabelecidas para um dado nível ou ano de escolaridade. Seria essa mesmo a função da escola? Ser mal-sucedido na escola é ser menos capaz, menos inteligente? O problema está no aluno ou na lógica da escola conservadora e excludente? A inteligência é uma potência humana, como igualmente sustenta Rancière e seus seguidores. Nossa emancipação intelectual se afirma e se amplia no decorrer de nossa existência, segundo as oportunidades educacionais que temos nas escolas, nas famílias e demais instituições formadoras. Somos seres aprendentes e o homem, como Rancière nos ensina, é uma vontade servida pela inteligência. Por tudo isso, é inadequado se afirmar que temos o direito à aprendizagem. Direito à aprendizagem. Porque esta não é uma questão de direito, mas do funcionamento do nosso sistema cognitivo. Quando a pessoa não é movida por um problema, sua inteligência não é solicitada. A inteligência não funciona quando movida pela vontade de um outro, até mesmo de um professor. De um professor que pergunta
e que pretende que o aluno responda o que ele define, ele, professor, e de antemão, como resposta desejada. O homem é um sistema vivo, servido por uma inteligência, e é nessa capacidade em ato que o ensino inclusivo se funda. Jamais sobre o tão decantado direito de aprender, como tanto tem dito os que defendem escolas ditas de qualidade. Nas escolas inclusivas, temos de zelar pelo direito de todos exercerem sua autonomia intelectual, que comanda nossa existência e que nos mantém vivos. Nas escolas inclusivas, portanto, não há deficientes, ignorantes, alunos de inclusão e aí por diante. Não há alunos que não saibam uma infinidade de coisas. E é sobre esse saber que comanda a nossa existência que o ensino deve ser garantido como um direito. Considerar uma inteligência maior ou menor é cair no mesmo problema de se considerar uma medida padronizada pelo qual somos colocados mais próximos ou distantes de uma medida única e arbitrariamente definida, como é o comum. No Brasil, desde 2008, com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, o dever de garantir o direito de todo aluno à educação é uma luta que estamos empreendendo, apesar de muitos reveses, sempre pressionados por uma história excludente de nossas políticas educacionais. Mas temos um grupo forte, constituído pelos que lutam pela inclusão como um marco evolutivo de nossa educação. São nossos companheiros de estudo, pais, promotores de justiça, estudiosos de outras áreas da ciência e da filosofia, enfim, pessoas e grupos que não cedem a mudanças impostas por governos, por entidades especializadas e outros tantos. Envidamos todos os esforços possíveis para que nossas escolas propiciem a todos os brasileiros o acesso incondicional às salas de aula. Temos resistido a todo tipo de pressão, do mais alto aos mais próximos escalões da hierarquia educacional, para que nossos estudantes não sejam discriminados e possam aprender com seus pares, com os da sua geração. A inclusão implica uma demanda, uma visão civilizatória de cunho democrático, que revolve o tradicionalismo da educação brasileira e de outros países. Assim, a inclusão não depende de escolhas e reprodução de métodos, modelos que deram certo aqui ou acolá, neste ou em outro estado ou país. Se há uma receita universal para se incluir na escola, na vida societária, é que cada um de nós é diferente em si mesmo. E, finalmente, espero ter deixado clara nessa oportunidade a minha intenção de trazer algumas peculiaridades do projeto inclusivo que estamos implementando no Brasil, seus fundamentos teórico-filosóficos e o que pleiteamos como escola para todos, a partir de uma legislação tão potente e afeita às transformações de que necessitamos nesses novos tempos. A todos os presentes, eu quis, nesse momento, esclarecer as principais referências que nos apoiam e os obstáculos que temos a transpor para que todos possam reconhecer a altura do nosso salto e do que ainda temos a intenção de propor para a nossa política educacional, de modo que ela seja cada vez mais próxima do que é inclusão e se desatrele de tudo quanto ainda esteja dificultando a sua compreensão. Gostaria ainda de acrescentar nesse sentido a própria existência da educação especial
como parte de um sistema educacional inclusivo. De fato, tenho pensado hoje, por toda uma trajetória que vivi, que a educação especial, como parte de um sistema educacional inclusivo, pode ser uma contradição a tudo que estamos propondo como educação inclusiva. Então, as conclusões aqui em 1987, meu mestrado. É certo que uma educação inclusiva não pode conviver com uma unidade de ensino que estabelece um alvo, que define identidades que se referem a alunos diferentes dos demais, deficiência, transtornos do espectro do autismo, altas habilidades, superdotação. O que você acha disso? Bom, mas isso é outra história que fica numa outra. Muito obrigada. Senhores, então, essa reflexão, essa contribuição, encerro agradecendo muito a participação da professora Maria Tereza, agradecendo a todos que estão aqui presentes, informando que a gente vai agora para o intervalo do almoço, que será servido no segundo andar, em que pese estarmos atrasados, a gente vai tentar manter o horário do início de uma mesa, né? Vamos no almoço e a gente mantém o horário das 15h30 para o nosso retorno, tá bem? Obrigada.